Elizabeth, bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Vitória. Olá, bom dia Patrícia, bom dia ouvintes da CBN, e fico muito feliz de estar aqui, poder esclarecer um pouquinho do que é o Sistema Braille para os ouvintes da rádio. Pois é, 4 de janeiro foi marcado como Dia Mundial do Braille, né? Um sistema de linguagem universal, não é isso, Elizabeth? Isso mesmo. E por que 4 de janeiro? Porque em 4 de janeiro se comemora o nascimento do francês Louis Braille, que foi o criador do sistema, né? O Louis Braille ele ficou cego aos 3 anos de idade por causa de um acidente na oficina do pai dele, e aos 15 anos ele criou o sistema Braille ao tentar melhorando um sistema que já existia, que era utilizado por militares franceses para se comunicar no escuro, sem ser vistos. Mas aí o Louis Braille ele pegou esse sistema, simplificou, né, e tornou um sistema que é utilizado mundialmente pelas pessoas com deficiência visual. Vale lembrar que até então não havia um sistema próprio para utilização por pessoas com deficiência. Deixa eu te perguntar uma coisa, ele enxergava até os 3 anos, sofreu esse acidente na oficina do pai e ele perdeu a visão dos 2 olhos, Elizabeth? Sim, ele enxergava, né, até os 3 anos, nasceu enxergando e sofreu um acidente na oficina do pai. Uma ferramenta perfurou um dos olhos dele, causando uma infecção, e aos 5 anos de idade, o Louis Braille ele estava totalmente cego. Aos 10 anos de idade, ele foi estudar no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, isso em 1800 no ano de 1800, tá? Na década, né, de 1800, 1810. Início do século XIX, né? Isso, no início do século XIX. E aí, lá nesse instituto, ele teve contato com um sistema que foi criado para os militares franceses utilizarem na guerra. Ele aprimorou esse sistema, né? Melhorou, reduziu, que antes eram 12 pontos, ele reduziu para 6 pontos o sistema, possibilitando, assim, a utilização por pessoas com deficiência. Curioso isso. Fala mais. Mas, Patrícia, não foi fácil, né? Imagino. O Louis Braille teve a invenção dele rejeitada pelos diretores do colégio, e o sistema Braille ele foi oficialmente criado em 1824, mas só foi reconhecido 2 anos após a morte do Louis Braille. O Louis Braille faleceu em 1852, e o sistema dele foi reconhecido na França em 1854 e foi reconhecido mundialmente em 1872. Que coisa, né? Que história. Pois é. Você falou dos 12 pontos que ele conseguiu reduzir isso para 6 pontos. São 6 pontos em alto relevo, Elizabeth, porque quando a gente vê um livro ou algum documento escrito em Braille, no sistema tátil, a gente vê vários pontos. Então, há um ordenamento matemático, lógico, geométrico para que as palavras se formem, é isso? É isso, exatamente. A célula Braille, né, que nós chamamos assim, é composta por 6 pontos em 2 colunas. Na coluna da esquerda, nós temos os pontos 1, 2 e 3, e na coluna da direita, nós temos os pontos 4, 5 e 6. E com a combinação desses 6 pontos, nós conseguimos 63 combinações diferentes. Graças a isso, essa combinação de pontos, nós podemos utilizar o Braille em várias disciplinas. Em português, matemática, química, física, música, enfim. É utilizado em várias disciplinas. Outra coisa curiosa, porque existem partituras em Braille, tudo pode ser traduzido para o Braille, é isso? O termo é traduzir, Elizabeth? Transcrito. Transcrever. O sistema Braille, exato. Sim, temos, né, o sistema Braille pode ser utilizado em vários campos do saber, da escrita, porque o Braille como você disse no início, um código de escrita e leitura. Então, ele obedece às regras de ortografia de cada região. O Braille é utilizado no mundo inteiro e é possível, sim, escrever, utilizar o Braille em várias disciplinas.
Então, uma pergunta recorrente das pessoas que querem entender o Braille, né? Você não lê em Braille, né, na escrita tátil, como a gente lê normalmente. Não é um artigo, uma palavra, são símbolos que compõem uma mensagem. É isso? Esses símbolos, eles representam palavras. Igual assim, se eu tenho a letra A, por exemplo, eu utilizo ponto 1. A letra B, eu formo com os pontos 1 e 2. Eu utilizo o mesmo alfabeto, só que ao invés de letras escritas, desenhadas, eu tenho pontos. Cada combinação de pontos representa uma letra. Uhum. Então, por exemplo, a palavra Luiz, em Braille, para a gente são 4 letras. Em Braille seriam quantos conjuntos ou quantas colunas para a palavra Luiz? Também são 4 letras. Só que assim, em Braille você vai ter a letra L, por exemplo, ponto 1, 2 e 3, a letra U, 1, 3, 6, a letra I, pontos 2 e 4, e a letra Z, vamos colocar assim, 1, 3, 5 e 6. A gente vai combinando os pontos em cada célula para escrever uma palavra em Braille. A leitura também é feita da esquerda para a direita? Sim, a leitura é da esquerda para a direita. Universalmente falando? Sim. Uhum. O que acontece? Nós temos o primeiro equipamento que a pessoa tem contato para a escrita do Braille, geralmente é a reglete, né? E temos 2 modelos hoje no mercado, que é a reglete convencional, quando você fazia a escrita espelhada, você escrevia da direita para a esquerda, virava o papel e aí você lia da esquerda para a direita, né? Você escrevia da direita para a esquerda, virava o papel e lia da esquerda para a direita. Hoje existe um modelo mais novo, que é a reglete positiva, que você já lê, já escreve já escreve da esquerda para a direita sem a utilização da escrita espelhada. Uhum. O sistema Braille, ele funciona tanto para pessoas que são deficientes visuais em todos os graus de deficiência, porque tem as pessoas que não enxergam, aquelas que têm baixa visão, não é isso? Sim. O sistema Braille ele funciona tanto para as pessoas cegas quanto para as pessoas com baixa visão. Só que, assim, existe um parâmetro, né, para a pessoa com baixa visão começar a aprender o Braille. É o seguinte, se a utilização da maior fonte ampliada, né, da fonte com maior ampliação possível, já não resolve o problema, aí a pessoa precisa começar a aprender o sistema Braille. Uhum. Bom, outra pergunta que as pessoas se fazem, né? Se eu consigo aprender Libras, que é a linguagem de sinais, uma pessoa que enxerga pode aprender também o Braille? Claro que sim. Nós, lá no Instituto, através de uma parceria com uma empresa, nós formamos, né, ensinamos Braille para professores. E aí esses professores conseguem sim aprender. Eles saem do curso lendo e escrevendo em Braille. Agora, políticas públicas para atender as pessoas que têm necessidades aí de programas, né, que possam atendê-las melhor de todos os lados, né, vamos dizer assim. Quais são os grandes desafios? A gente percebe que, por exemplo, nem todo cardápio tem a escrita tátil. A gente percebe que nem todo prédio público tem a escrita tátil. Quais são os desafios que vocês entregam? São muitos os desafios. Tem essa questão dos designs, né, que nem todos os prédios, você falou, nem todos os prédios públicos têm as plaquinhas em Braille, e as pessoas enfrentam dificuldade para encontrar lugares que façam essas placas. Principalmente aqui no estado, a gente não tem muitos lugares que fazem, né? Geralmente, na maioria dos casos, as pessoas têm que fazer fora do estado. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento da lei, da legislação. A legislação é perfeita, é ótima, mas precisa ser divulgada e aplicada, né? Além disso, a gente tem a questão da pouca quantidade de material, de livros impressos em Braille, cardápios em Braille. Nós produzimos o cardápio, mas geralmente as pessoas que nos procuram, as empresas, porque são cobradas pelo PROCON, pelos órgãos de fiscalização. E que ainda aqui no estado essa fiscalização é muito pequena, né? O município que mais cobra, para você ter uma ideia, é o município da Serra, o PROCON da Serra que cobra.
Geralmente o pessoal chega desesperado, preciso acabar com 10 dias. Aí a gente pede um prazo um pouquinho maior, né? Um prazo geralmente de 20 a 30 dias, dependendo da nossa demanda lá no Instituto. E, enfim, a gente esbarra nessa questão, né, da falta de material adaptado, tem a questão dos livros também. Os livros a gente não imprime, mas a gente recebe de fora de uma instituição de São Paulo. Temos hoje, no Brasil, 3 órgãos que distribuem livros para os deficientes visuais gratuitamente. Mas, infelizmente, nem todos os títulos estão disponíveis para impressão em braille. Existe a lei que regula, que garante isso, mas, infelizmente, nem todos os títulos. E as empresas, essas instituições, elas não dão conta, né, de atender toda a demanda. E aí tem essa questão. Além disso, a gente tem também o custo elevado dos equipamentos, né? Existem equipamentos para a utilização do braille, impressoras braille. Uma impressora braille, por exemplo, de folha solta, ela custa R$46 mil. Uau. Então, para um cidadão comum, para um deficiente visual, que geralmente a maioria ganha salário mínimo, né? É complicado. Existem equipamentos de ponta, como o Liber Braille, que é um computador que tem uma linha braille embutida, que ele pode ser utilizado tanto por pessoas com baixa visão, pessoas cegas e pessoas surdo-cegas. E esse equipamento também é caro. Embora existe uma linha de crédito, né, oferecida pelo governo federal para compra de equipamentos, mas depende muito da renda da pessoa. E às vezes a pessoa não consegue o dinheiro suficiente para comprar esse equipamento. Por exemplo, uma máquina Perkins Braille, que é a que a gente tem lá no Instituto, uma máquina de escrever em Braille, ela custa mais de R$12 mil. Uau! Mais de R$12 mil uma máquina Braille. Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que tem acesso a essa tecnologia, né? Existe também a escassez da falta de profissionais, né? Tem muitas pessoas que atuam com deficientes visuais nas escolas, em sua maioria não estão preparadas para ensinar o Braille. Né? A gente tem, desde 2023, a gente tem capacitado bastante pessoas, temos mais de 100 pessoas capacitadas, mas ainda é pouco diante da demanda, porque sempre estão surgindo novos casos de deficiência, crianças com deficiência visual e precisam desse atendimento. Então, enfim, são uma série de desafios que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Tem outro também que me chama muito a atenção, que eu tenho assim, muita... eu não aceito, geralmente, é a desbrailização. O que, Elizabeth? A desbrailização. É um movimento que trata da alfabetização através do áudio, através da informática, da tecnologia, né, digital, e que abandona, né, que busca, assim, abandonar o sistema Braille. Só que, assim, a gente sabe que para uma criança escrever, ler, é muito importante. E se ela ficar só no computador, só no áudio, ela pode até saber pronúncia das palavras, mas ela não vai saber escrever. Muitas vezes como as palavras são escritas. É isso aí. Então, a gente condena isso, porque não é uma coisa que vai prejudicar as pessoas com deficiência visual no futuro. Que muitas vezes as pessoas acham, exatamente, né? Acham que é uma coisa moderna, da atualidade, mas lá no futuro é que vão perceber o peso de ter renegado, digamos assim, né? Um sistema tátil que foi criado há tantos séculos, né? Exatamente. E vale lembrar que o Braille, ele vem acompanhando as tecnologias, né? A evolução da tecnologia. Como eu disse para você, hoje existe no mercado um computador que ele alia o Braille. Tem uma linha Braille nesse computador conectado. O que é uma linha Braille? Para quem não... É um equipamento que permite que a pessoa leia o que está na tela, só que ela vai conseguir ler aquilo em Braille, vai conseguir ler aquela frase, aquele texto em Braille. Para poder tatear, né, através da linha Braille, ela tem uma linha mesmo, onde as palavras e as frases em Braille são escritas ali naquela linha, de acordo com a movimentação da tela, de acordo com o que a pessoa vai se movimentando no texto, aquele texto vai sendo traduzido em alto relevo. Olha, no computador, isso? Na tela do computador? No computador. Na tela, o texto, a linha Braille, ela fica, tipo, acoplada ao teclado e
tem uma linha abaixo do tecladinho da linha Braille, e aí as frases que a pessoa está lendo no computador que vão aparecer na tela, elas são exibidas em relevo nessa linha Braille. E aí existe essa tecnologia, esse computador que você consegue atender a todo mundo, porque ele tem a questão de ampliar para quem é baixa visão, a questão de ampliação, a questão da linha Braille para quem é cego, surdo cego, né? Então, quer dizer, você consegue atender o público de forma mais ampliada, né? Mais ampliada. Existe, mas infelizmente existe a questão custo, né? Que geralmente essas coisas, as coisas de tecnologia não é só para cego, não, mas para todos. De forma geral é muito caro. De forma geral são caros. Por quê? Na sua maioria são equipamentos importados. Sim. E aí eles chegam aqui com preço mais alto. Elizabeth, temos ouvintes conosco no YouTube, não é isso, Adalberto? Exatamente. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Dia. Olha que participação super legal, gente. O José Vitali, Elizabeth. Sou o Vitali, trabalho aqui na Biblioteca de Valparaíso, lá na Serra. Sempre mostro o nosso acervo da biblioteca em braille para os leitores. Legal. E ele, inclusive, Patrícia, falou assim: Adalberto, se puder, dê um alô pro Vitali da biblioteca e, é claro, convido os leitores para nos visitar. Biblioteca de Valparaíso, lá na Serra. Que legal. Olha, isso é muito legal, que é pra gente divulgar lá entre os nossos usuários do Instituto também, que lá na Biblioteca de Valparaíso tem livros em braille. Tem. É que a gente atende muitas pessoas da Serra. Que legal. Tem mais aí ouvintes, Adalberto? Tem também. O Hélio Ferraz, Patrícia, sempre participa com a gente. Ele fez uma pergunta aqui. O braille tem diferença do idioma igual português, inglês, por exemplo? É a pergunta aqui do Hélio. É universal, né, Elizabeth? O braille, ele segue as regras gramaticais de cada idioma, tá? A forma de escrita, ele segue essas regras gramaticais e ortográficas de cada idioma. Entendi. Então, se ele vai ler cachorro, ele vai ler cachorro em português, mas ele vai ler dog em inglês, é isso? Isso mesmo, exatamente. Entendi. Então, apesar de ser um sistema universal, segue o padrão de linguagem de cada país. Como é que fica em países com escritas diferentes, tipo árabe, China? Eles têm os códigos deles, mas eu ainda não peguei nenhum texto em chinês, em japonês. Para saber como é que é, né? Oportunidade para saber como é. A Marileide está aqui com a gente, dizendo que na igreja dela tem um programa dedicado também a deficientes visuais e a surdos mudos também. Então, tanto atende a linguagem de sinais, quanto atende também o sistema tátil para as pessoas que têm deficiência visual. Elizabeth, adorei conversar com você, meu bem. Brigadão, viu, por tirar as nossas dúvidas, sanar as curiosidades que muitas vezes as pessoas têm em relação ao braille. Uma curiosidadezinha. Por favor. Uma última curiosidade. Como o ouvinte falou da igreja, eu lembrei que a Bíblia em braille, ela ocupa um carrinho de supermercado cheio de livros. Nossa. São vários volumes. Não é uma, né? É um conjunto. Não, é um conjunto. São vários volumes. Os livros geralmente são impressos em volumes e divididos em volumes, e a Bíblia, por exemplo, ocupa um carrinho cheio. São quantos? Uns 20, 30 livros? Por aí. Eu não parei para contar, mas é mais ou menos isso. Para quem está acompanhando a gente, quer aprender o braille, como é que faz, onde procura, acha você aonde? Pode nos procurar lá no Instituto Braille, através do telefone 3227-1430. Tá? Lá no Instituto nós damos o curso de braille para deficientes visuais e temos uma parceria com uma empresa que dá o curso de braille para professores. Tá? Aí as pessoas interessadas podem nos procurar, teremos o maior prazer em atender. Nosso telefone é 3227-1430, nosso Instagram, Instituto Luiz Braille. 3227-1430, o Instagram... Instagram, @Instituto Luiz Braille. Perfeito. Muito obrigada, viu, Elizabeth? Um abraço para você, para todos do Instituto Braille. Eu que agradeço. E até uma próxima. Tudo de bom. Até a próxima.